Pai querido, Pai amado, aqui está o vaso teu nesta noite. Você, Pai, que tu já tens preparado um banquete para os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu sei que ele está preparado. Mas nesta noite, Senhor, não seja a minha mão, mas seja a mão do Todo-Poderoso, a mão do Espírito Santo sobre a vida dele. Pai, que ele venha trazer aquela palavra, aquele alimento para nossas almas que estamos precisando ouvir. E não aquilo que o nosso coração muitas vezes quer ouvir, papai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu filho. Usa ele nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui na casa de Deus, porque Salmo 84:10 vai dizer que mais vale um dia na casa de Deus do que mil em outros lugares. Então nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pela graça, pela misericórdia de Deus. Quero agradecer a Deus pela fidelidade de Deus, porque Números 23:19 diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu para você, pode ter certeza, vai se cumprir. Queira Satanás ou não, vai se cumprir todas as promessas que Deus disse ao seu respeito, E eu estou falando isso porque há 19 anos atrás eu entreguei a minha vida para Cristo, e a partir dali Deus começou a falar comigo, sobre o futuro. E conforme a gente tem caminhado, eu e a minha companheira ali, e a gente tem contemplado a fidelidade de Deus. Por isso que Salmo 101, verso 6 diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, quando a gente é fiel, Deus cumpre aquilo que prometeu, E a gente tem nos contemplado em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às tribulações da vida, A gente tem nos caminhado num caminho pedregoso, num caminho espinhoso, mas Deus tem sido fiel na nossa vida. Então eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus, E também quero agradecer ao pastor Marcelo, Confesso, pastor, que quando o senhor me convidou, eu estava no meu trabalho, dirigindo, vendendo ali o meu sorvete ali na rua, para que o senhor mandou a mensagem. Confesso que para mim foi uma surpresa. Mas eu quero dizer para o pastor, eu quero dizer para a igreja que para o meu Deus, para o teu Deus, nenhuma surpresa. Porque desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, já estava escrito na agenda de Deus que eu e você estaria aqui, nesta hora, dia, mês e ano, a fim de glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, no meio de tantas mensagens que eu poderia ministrar aqui, meus irmãos, ontem mesmo eu ministrei no Salmo 90, versículo 9, 10, que diz que a nossa vida é como um ponto ligeiro, E ali eu coloquei também Tiago 4, versículo 14 e 15, que diz assim: o que é a vossa vida? Aí vai dizer, a vossa vida é como um vapor que aparece e logo desvanece. Ontem eu preguei sobre isso. E hoje, meus irmãos, estou com uma mensagem aqui. Eu poderia pregar sobre a importância do perdão, eu poderia pregar sobre a importância da Escritura, tantas outras mensagens. É um livro enorme, de 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, tantos versículos, mas o que Deus colocou no meu coração, que predomina no meu coração, e eu não vou fugir daquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, pastor? Porque os covardes não vão entrar no reino de Deus, Porque 1 Timóteo 4,16 diz assim: o apóstolo Paulo vai instruir, presta atenção, igreja, principalmente nós que estamos na liderança, nós estamos aí apacentando as ovelhas. Ele vai falar assim para o pastor Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque você fazendo isso salvará tanto a ti quanto as pessoas que te ouvem. Olha o poder da palavra, pastor. E ele está falando: toma cuidado de ti, porque eu posso pregar aqui em pecado, As pessoas podem ser salvas pela palavra que estão sendo pregada, mas se eu não viver a palavra, eu não vou ser salvo. Por isso que ele está falando: tem cuidado de ti e da doutrina, e persevera nestas coisas,
porque você fazendo isso vai salvar tanto a ti quanto as pessoas que te ouvem. Então, como eu quero morar no céu, eu preciso pregar a verdade que cura, que liberta, que transforma e que principalmente, gente, glória a Deus, a verdade que salva. A verdade que salva. E há 19 anos, meus irmãos, eu tenho um foco, morar no céu. E para morar no céu não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que tem pessoas aqui passando privações terríveis, passando lutas financeiras, sentimental, conjugal, espiritual. Só que todos esses problemas vão ser resolvidos. O Deus que tem o nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele vai entrar com a provisão na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado, o diabo envergonhado, e a sua vida edificada na presença de Deus. Então esses problemas vão ser resolvidos. Só que tem um problema que é insolúvel. Tem um problema, meus irmãos, se a gente se deparar com esse problema, é um problema que não tem volta. Eu estou falando, se você perder a sua salvação, se você perder a coroa. Por isso que ele vai dizer: toma cuidado da sua coroa para que ninguém te toma. E eu vou pregar exatamente sobre isso. Eu não vou fugir, Deus já colocou no meu coração, né? E eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Abre aí a sua Bíblia para aquele que trouxe. Falar de um texto aqui que é pouco falado, viu, pastor? É pouco falado. Com 19 anos servindo a Deus, eu tenho visto que é pouco falado sobre isso. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Vamos ler, daí os irmãos já vão tomar assento, em nome de Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Olha lá, quem não trouxe a escritura está aqui, ó, né? Presta atenção, meus irmãos, olha que tremendo esse texto, na qual só de ler o texto aqui já seria o suficiente para a gente ir embora para a nossa casa, porque o texto se fala por si próprio. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, diz aqui: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24: e clamando disse: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Disse ele: rogue-te, pois, ao pai, que mande a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho e não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pode se assentar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, os teus filhos já oraram, meu Deus. Os teus filhos, a igreja já intercedeu, meu Pai. Mas eu creio que a oração nunca é demais, meu Pai. Então, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, eu te peço, Senhor, me usa com ousadia, com autoridade. Fala, meu Pai, com a tua igreja. Fala, meu Deus, com o teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo com sede e fome da sua palavra. Então, usa-me, Senhor, como semeador que vai sair a semear nesta noite. Oh, meu Deus, e que esta semente
semente venha cair em terra boa e venha germinar, frutificar e render 30, 60, 100 por um, Senhor. Oh meu Deus, mas a sua palavra diz que há o ladrão da semente, e aqui, meu Pai, em cima deste altar santo, eu quero repreender agora o ladrão da semente, em nome de Jesus. Toda seta, dardo, nuvem negra, espírito contrário, caia por terra agora, e que o Senhor venha, meu Pai, com a tua unção, com a tua glória, com a manifestação do teu Espírito, e tome este lugar, e que a sua palavra vá e produza o resultado na qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Olha só, meus irmãos, a Bíblia, por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 15:4, que tudo quanto foi escrito lá no passado foi escrito para o nosso ensino. E mais uma vez aqui, meus irmãos, Deus está querendo nos ensinar, né? É um texto muito forte, que quando eu li esse texto pela primeira vez, me trouxe uma preocupação muito grande, né? Porque quem está falando sobre esse texto é o próprio Jesus. E Jesus, meus irmãos, ele conhece o mundo físico na qual nós estamos. Ele conhece tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, né? E muitas vezes as pessoas podem olhar esse texto e falar assim: não, pastor, mas isso aí é uma parábola, né? Só que das 42 parábolas que Jesus contou em vida, essa é a única. Estou falando que 42 parábolas que Jesus contou em vida, né? Enquanto ele estava aqui na terra, ele contou 42 parábolas. Só que essa aqui é a única que ele não, né? Que ele está citando o nome. Das outras 41 ele não citava nomes, e essa aqui ele está citando o nome. Ele está falando o nome de Abraão, ele está falando o nome de Lázaro, né? Para mim isso daqui realmente aconteceu. E mesmo que seja, pastor, uma parábola, se a gente for estudar o que significa uma parábola, significa expressar uma verdade, né? Então olha só o que Jesus está falando aqui, meus irmãos. É algo muito sério. Isso me trouxe um temor muito grande, porque Jesus está contando, nós acabamos de ler, contando a vida de duas pessoas que viviam aqui neste mundo, né? E aqui Jesus vai contando, você pode ver, até chegar no verso 22, quando eles morrem, e depois dali Jesus continua contando na eternidade. Ou seja, a vida não é só aqui. A nossa vida aqui é passageira, meus irmãos. 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem neste mundo. Estamos de passagem. Quão breve pode ser essa passagem, né? E aqui Jesus está contando de um homem, olha só. E havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Olha só, meus irmãos, era todos os dias. A Bíblia fala que ele se vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, né? Se a gente for ver, estudar sobre isso, era tecido que era usado para fazer roupas a reis e a rainhas. A Bíblia não fala que ele era um rei, mas ele se vestia como um rei. A Bíblia fala mais, que ele vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Arregalado está falando de fartura. Esplendidamente, o que tinha em cima da mesa dele não era qualquer coisa. Esplendidamente era um alimento de qualidade. Se a gente ficar, né, sabendo que algum irmão aqui está fazendo um churrasco todo fim de semana de picanha, a gente já vai olhar e falar: esse irmão está podendo. Mas esse aqui, meu irmão, disse que era todos os dias. Todos os dias ele vivia arregalado e esplendidamente. E a Bíblia fala que este homem se perdeu na eternidade. E quando a gente olha nesse texto, talvez é a sua pergunta, talvez é a pergunta de alguns irmãos: pastor, mas ele foi para o inferno por causa da sua riqueza? Não, meus irmãos, ele não foi para o inferno por causa da sua riqueza. Porque quando a gente olhamos, meus irmãos, olha aqui, Batista, quando a gente olhamos para o texto, ali está falando de Abraão. E Abraão foi um homem muito rico. Abraão, quando Deus fala em Gênesis capítulo 12, Abraão sai do meio da sua parentela e ele obedece. Em Gênesis capítulo 13 diz que ele era muito rico em ouro, gado e prata, né? Então a riqueza é de Deus. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é o amor. O dinheiro é bênção para as nossas vidas, né? A gente olha para um homem
né, chamado Jó, que era o homem mais rico do Oriente, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e foi Deus que deu essa riqueza para este homem. E lá em Jó 42:10 diz que Deus vira o cativeiro dele e dá 2 vezes mais aquele que ele tinha. Então a riqueza, meus irmãos, é bênção para as nossas vidas. Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu digo mais, meus irmãos, um homem mais rico que já pisou nessa terra, e jamais vai ter um homem tão rico, que Deus fez ele rico, um homem chamado Salomão. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele arrecadava por ano. Olha só para você ter um entendimento, que o dinheiro, que a riqueza é bênção para nossas vidas. Através do dinheiro você paga o seu aluguel, você paga as suas contas, você viaja, você compra um carro, o dinheiro é bênção, né? Então eu estou dizendo isso aqui, estou fazendo toda, né, esta menção sobre o dinheiro, para te mostrar que o dinheiro é bênção, que este homem não foi para o inferno por causa do seu dinheiro. Então este homem chamado Salomão, ele arrecadava por ano 23 toneladas de ouro por ano. Olha só, meus irmãos, 23 toneladas de ouro por ano ele arrecadava. Em 2 Crônica 9:13, ali está falando sobre a riqueza deste homem chamado Salomão. Então eu quero dizer, meus irmãos, que este homem não foi para o inferno por causa da sua riqueza, Batista, mas ele foi para o inferno porque ele foi uma pessoa egoísta e recusou-se a alimentar Lázaro. O quanto temos não é tão importante, mas assim a forma como usamos. E a pergunta para mim e para você é: qual tem sido a sua atitude em relação ao seu dinheiro, em relação aos seus bens materiais? Você tem usado de forma egoísta, ou você tem usado para abençoar o seu próximo? Porque diz no texto, pastor, que ele desejava de comer da migalha. Ele poderia, ele tinha condição de estender a mão. E isto me faz lembrar, igreja, de Mateus 7:12, dizendo assim, ó: faça os outros o que quereis que eles vos façam. Isto me faz lembrar de 1 Coríntios 10:24. Não pensa apenas em si mesmo, mas pensa também no seu próximo. Meus irmãos, dos 10 mandamentos, 5 está relacionado à santidade de Deus, e 5 está relacionado ao meu próximo. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Sabe assim, quando você se depara com situações, você olha para aquela pessoa que está passando a dificuldade, e você olha e fala assim: se eu tivesse condições, eu ia ajudar. Sabe o que Deus está falando? Quando Ele te der condição, estende as mãos para o seu próximo. Esse homem aqui tinha condições de sobra, meus irmãos, para poder estender as mãos. É por isso, pastor, que Deus fala em Mateus 25, versículo 41, que naquele dia Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, e ide para o fogo eterno. Sabe por quê? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. É muito forte isso aqui, meus irmãos. Então este homem rico, ele perdeu a sua salvação porque foi uma pessoa egoísta, foi uma pessoa egocêntrica que só pensa em si mesmo. E aqui, meus irmãos, diz o texto: e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de chaga, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Presta atenção agora. Até aqui, Jesus está contando da vida dessas duas pessoas aqui na terra, meus irmãos. Jesus está contando a vida das pessoas. Mas agora, no verso 22, a Bíblia vai falar que eles vão partir, que eles vão morrer. Domingo, meus irmãos, eu recebi, na verdade foi no sábado, Bruno, Jennifer, eu recebi um convite. E eu tenho que confessar, pastor, que eu não gosto de fazer culto fúnebre. Eu não gosto. Mas a gente está aqui para fazer a obra de Deus. A gente não está aqui para agradar a si mesmo. É o que Jesus diz em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então é negar as nossas vontades para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu falei assim: sim, eu vou. Sim, presbítero Lucas, pode contar comigo que eu vou. Que hora vai ser? Vai ser 8 horas da manhã o culto fúnebre. E quando nós chegamos ali, pastor, né, é aquela, sabe assim, aquelas pessoas desesperadas em cima daquele caixão. E toda vez, pastor, que eu olho ou ouço que alguém morreu, eu falo com a minha esposa: para onde foi aquela alma? Porque nós temos uma alma.
Nós não somos pastores, nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Maria, vai dizer assim que nós somos corpo, alma e espírito. Morreu, o espírito volta a Deus, o corpo vai para a sepultura, mas a alma alguém vem buscar, pastor. Você pode ver, nós lemos, acabamos de ler aqui, meus irmãos, o texto ele fala por si próprio, diz que Lázaro, quando morreu, ele foi conduzido lá, alguém veio buscar. E isto me faz lembrar, pastor, de algo que aconteceu recentemente. Eu vendo uma reportagem, disse um homem alpinista, que gosta, né, de subir as montanhas, ele escorregou e começou a escorregar e descer, e foi descendo e parou entre duas rochas. Só que aonde ele ficou, meus irmãos, ele ficou numa situação muito difícil, que quando os socorristas chegaram, né, Montre Labracanto de Caiaçu, Pemanto Nébia, quando o socorrista chegou para socorrer, não tinha como ele chegar lá, porque senão eles iam morrer também. Só que quando ele estava ali conversando com aquele homem ali, aquele homem, pastor, vai relatar algo. Ele estava ali entre a vida e a morte. Sabe quando a alma não descolou do corpo, está ali entre a vida e a morte? Ele vai relatar algo no mundo espiritual. E ele vai falar para o socorrista, dizendo: ó, eu estou vendo anjos e demônios. Ele fala isso. O socorrista vai falar isso na entrevista. Quando ele estava ali entre a vida e a morte, ele fala: eu estou vendo anjos e demônios. Ou seja, meus irmãos, o que esses anjos estavam fazendo lá? O que esses demônios estavam fazendo lá? Uma coisa eu sei, pastor, uma das duas entidades veio buscar a alma. Pastor, esses dias estava eu e minha esposa, eu tenho uma fábrica de picolé, de sorvete, de pó, onde eu tenho. É uma fábrica. Aí o que acontece? Eu tenho vários freezers, só que tinha um freezer lá que ele é menor, mais ou menos do tamanho do púlpito aqui. Eu falei: Anjo, nós não estamos usando, vamos vender. Nós anunciou rapidinho, apareceu uma pessoa. E a pessoa foi lá. Né? Nós fechou o negócio, tudo, e nós, como servos de Deus, nós temos costume de orar para Deus, para Deus abençoar. Você vai fazer o quê? Só vou fazer isso. Então vamos orar para Deus abençoar, para Deus abrir as portas, né? Para Deus quebrar as cadeias. E nós fomos orar. Quando nós começamos a orar, pastor, manifestou um demônio terrível dentro da casa. Manifestou e o Espírito começou a falar comigo. E algo que ele falava constante, ele falou assim: ela é minha, eu vou levar ela. Está ali minha companheira ali, igual o pastor falou. Nós somos servos de Deus, nós não mentimos, principalmente em cima do altar santo. E o Espírito fala assim: ela é minha, eu vou levar ela. Agora eu te pergunto, levar para onde, gente? Nós acabamos de dizer aqui que lá foi conduzido para o seio de Abraão. Então, quando a gente morre, quando a alma descola do corpo, alguém vem buscar. Você não tem noção, meus irmãos, da batalha espiritual que é. As visitas que eu e minha esposa fazia isso nesse tempo atrás, eram os demônios manifestando e falando na boca dela. Esse mesmo que manifestou, eu falei assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou o pai de todos. Ou seja, ele está falando: eu sou o Beelzebub, o chefe dos demônios. E ele falava com prazer: ela é minha, eu vou levar ela, né? E ali ficou aquela luta, aquela batalha. Na hora que nós expulsamos o demônio no nome de Jesus, aí ela acordou toda desnorteada. Eu falei: Rose, você viu o que aconteceu aqui? Ela falou: não lembro de nada. Eu falei: um espírito, você foi tomado por um demônio aqui. Aí muitas vezes a pessoa não acredita, você tem que filmar para mostrar para ela que ela estava possuída por um demônio. Então, mesmo, você não tem noção da batalha espiritual, a luta que é, meu irmão. Por que você acha que tem pessoas para ter um nome entre os famosos, para ter dinheiro, para ser famoso, faz pacto com o inimigo para ficar rico? O inimigo não quer nada a não ser a alma dessa pessoa. O inimigo não quer nada, ele quer a sua alma. E a pessoa muitas vezes fica mesmo famosa. É o que o diabo quer, ele quer a minha e a sua alma, meus irmãos. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 8,36: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, Laís? O que adianta? Então tem gente, pastor, que está correndo para lá e para cá e está perdendo a sua alma. Jesus sempre priorizou a salvação. Jesus, quando ele sai do batismo, ele passa pelo deserto, meus irmãos. A hora que ele sai do deserto, Mateus capítulo 4, versículo 17, as primeiras palavras que saem da boca é: arrependei-vos. Em Marcos capítulo 2 está lá uma multidão, não tinha como levar aquele paralítico até Jesus. Eles arrancam o telhado, desce o paralítico até Jesus.
E as primeiras palavras que saem da boca de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. Salvação. É Jesus que vai dizer em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Jesus que dá poder para 70 homens e fala: vai fazer a obra. E eles vão, curam os enfermos, expulsam os demônios, e eles vêm todos eles regozijantes, dizendo: Senhor, no teu nome os demônios sujeitavam. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: pastor, não vos alegreis que os espíritos maus lhe obedecem, mas alegrai-vos se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha aí que tremendo, meus irmãos, que Jesus está falando. Alegrai-vos, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso que vai ser tremendo. Apocalipse 20:15, se tiver como colocar aqui, mas eu já vou adiantar. Está escrito assim, ó: e todo aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. E bater o nome no livro da vida não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Tito capítulo 2, versículo 14, né? Aqui, olha lá, colocou aqui, ó, Apocalipse 20:15. Olha isso aqui, igreja. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago. Então o meu nome, o seu nome tem que estar naquele dia. Naquele dia ele vai abrir, e o meu e o seu nome tem que estar lá. Porque se tiver o meu e o seu nome lá, ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: vinde, bendito meu Pai, entrai para o reino do céu, que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha você ouvir isso da boca de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14, diz assim que ele se deu por nós e nos remiu de toda a nossa iniquidade para purificar para si um povo zeloso de boas obras. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Olha o texto que Deus está trazendo aqui no meu coração, meus irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 18, diz que um homem chega, pastor, e eu creio que esta é uma pergunta que todo cristão deveria fazer, porque Jesus se alegra com a pergunta dele. Ele vai chegar a Jesus e vai falar assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Não é a pergunta que ele vai fazer. Esta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. E é uma pessoa, pastor, que estava dentro da igreja, porque Jesus vai falar assim: conhece a escritura? Não matarás, não adulterarás, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele vai olhar para Jesus e falar: mas isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Olha só, honrava pai e mãe, não dava mau testemunho, não adulterava. Olha aí, meus irmãos, uma pessoa que estava dentro da igreja. Sabe o que Deus está mostrando para mim? Que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos perdidos, meus irmãos. Está dentro da igreja, mas está andando no pecado, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de mágoa. E isso, igual que o pastor falou, isso aí, pastor, foi tremendo. A hora que o senhor falou sobre o perdão aqui, na hora Deus trouxe no meu coração ali, Mateus 5, versículo 23 e 24. Quando você for oferecer uma oferta no altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contigo, deixa a sua oferta no altar. Então, sabe quando você vai dar algo para alguém, né? No caso Deus, você vai dar algo para Deus, Deus está falando: não, pode colocar no altar. Não, mas é Deus, não deixa no altar. Primeiro vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você vem e oferece a sua oferta. Isso aqui é muito forte. Sabe o que Deus está falando, meus irmãos? Não adianta a gente orar, Deus não vai receber a minha oração, Deus não vai receber o meu jejum. Por isso que pessoa, meus irmãos, ela não entende por que as coisas não vai, porque as coisas não fluem. Eu não falto no culto, eu sou uma pessoa de oração, eu oro, jejum, é campanha atrás de campanha, e a minha vida não vai para frente, porque muitas vezes Deus está olhando para dentro do seu coração e está vendo lá a raiz de amargura. Porque você está olhando para mim, você está olhando para a minha aparência, mas você não consegue olhar o meu coração. Por isso que Deus vai dizer em Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. É Ele que vai dizer em 1 Samuel 16:7, dizendo: Samuel, não se atente pela aparência, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas eu olho o coração. Então todas as vezes, meu irmão, que você está ali orando, Deus me ajuda, abre a porta, Deus fala: quem está orando? Aí Deus olha lá do parapeito do céu, e quando Deus sonda o coração dessa pessoa, vê lá o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de vingança. E isto é um bloqueio para mim e para você.
Aí a pessoa não entende, por que a minha vida não vai para frente? Meus irmãos, nós vivemos a palavra mesmo, nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver o que está escrito aqui neste livro. Por isso que João 5,39 diz assim: ó, examinais a escritura sagrada, porque nela encontrará a vida eterna. Então deixa eu continuar aqui no texto, meus irmãos, que as horas já estão indo embora, eu preciso concluir a mensagem. Diz aqui, meus irmãos, o texto, que os dois morreu, né? E morreu, acabou. Porque tem gente que acredita, morreu, acabou, acredita, pastor, na doutrina da aniquilação. Mas Hebreus 9:27 está escrito assim: ó, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, prestação de conta, né? Você pode ver aqui que Jesus vai continuar contando a vida dessas pessoas, meus irmãos, na eternidade. Então morrer não é acabar. Aquele dia que eu estava lá naquele velório, eu fiquei olhando para aquela senhora, falei: meu Deus, onde foi essa alma? E ali no culto fúnebre eu abri dois textos. Eu falei do texto de Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo de nascer e é um tempo de morrer. E eu mandei também ali no decorrer da mensagem, eu falei de Eclesiastes capítulo 7 versículo 2, que o homem mais sábio do mundo depois de Jesus, né, que escreveu o livro de Provérbios, que escreveu o livro de Cantares, que escreveu o livro de Eclesiastes na sua velhice, o homem mais sábio que já pisou aqui na terra depois de Jesus, este homem chamado Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 7 versículo 2, se tiver como colocar aqui, Eclesiastes capítulo 7 versículo 2, quando eu li, Bruno, pela primeira vez, eu falei assim, se a gente falar isso para o povo do mundo, ele lá fala assim, é lógico que eu quero estar num lugar onde há banquete, o que eu quero saber de velório? Mas Salomão está falando que melhor é estar num lugar onde há luto do que num lugar onde há banquete. Olha o texto, olha isso aqui, gente. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos se aplicam ao seu coração. Salomão está falando que melhor é estar num lugar onde há luto. Sabe por quê? Quando a gente vê aquele caixão, hoje estava lá domingo, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, para onde foi aquela alma? Aquela alma descolou do corpo e alguém veio buscar. Porque Jesus, quando está lá morrendo lá, tem um ladrão à sua direita, um à sua esquerda, ele vai olhar para um e vai falar assim, ó, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Olha só que tremendo. Ou seja, a vida continua. Morreu, se dá início à eternidade, né? Este rico foi para o inferno. Então o inferno, meus irmãos, existe. E o inferno está no final de uma vida sem Cristo. No final, foi isso aqui, ó. A pessoa vivendo uma vida dissoluta, sem Deus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 12, Jesus vai contar uma história, dizendo que o homem teve uma colheita muito grande. E nesta colheita muito grande, ele fala, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou construir celeiros e vou armazenar ali esses alimentos. E ele faz isso, e ele vai falar para ele, olha só o que ele vai falar para ele: ó minha alma, come, bebe, folga, porque há alimento muito tempo. A hora que ele fala isso, pastor, vem uma voz do alto dizendo, louco, ainda hoje eu vou te pedir a tua alma, e o que tu tens de encarar para quê? Olha aí, meus irmãos, uma pessoa que só pensa nas coisas do mundo, Deus está falando que ela é louca. Porque a vida aqui é passageira, esta vida nossa aqui é uma microvida perto de uma eternidade. É uma microvida. Jesus pega tão pesado, meus irmãos, sobre isso, que em Mateus 5,29, ele vai falar assim, olha só, pastor, esse texto, Jesus pega tão pesado sobre isso, que ele vai falar assim, ó, se o teu olho te faz pecar, ele está falando, arranca e joga-o fora, porque é melhor para ti entrar no céu com um olho só do que os dois no inferno. É a Bíblia que fala isso, jovem. Sabe o que Jesus está falando? Faça tudo, mas não vá para este lugar. Porque eu estou falando, meus irmãos, de um lugar de densas trevas. Eu estou falando de um lugar que nós acabamos de ler aqui, que está falando Hades. Este rico foi para este lugar. Este nome chamado Hades significa inferno, um lugar de tormento, um lugar, meus irmãos, com ausência de beleza,
Um lugar que a Bíblia fala que é densas trevas, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Um lugar com uma dor terrível. Um lugar onde a pessoa, nós acabamos de ler, igreja, que a pessoa nunca mais vai ver um beija-flor, nunca mais vai ver um tigre, um urso polar, uma arara, nunca mais vai ver um pôr do sol, porque a Bíblia fala que é choro e ranger de dente. E diz o texto, e clamando ele disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe o seu dedo na ponta, a ponta do seu dedo na água, para que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa. Olha aí, pastor, ele está desesperado neste lugar. Nesse exato momento está chegando gente lá, pastor. E o diabo trabalha de dia e de noite para a gente não acreditar, para a gente viver aqui tranquilo, conforme o seu representa. E muitas vezes as pessoas não pregam sobre isso, pastor. É pouco pregado, algo tão sério. Verdade. Porque aqui se trata de eternidade. Sendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em vida, Ele falou mais deste lugar do que do céu. É Ele que fala, Mateus 10, 28, Ele fala assim, ó, não temas aquele que pode matar o corpo, Ele não pode fazer mais nada. Mas tema Deus, que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Meus irmãos, estou falando, meus irmãos, de algo, meus irmãos, é terrível. Então morreu, acabou, não existe, presta atenção, não existe arrependimento depois da morte. É aqui nesta vida que eu e você vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Não é o pastor Marcelo, Nemontre Labracanto de Caiaçuca. Quem decide é eu e você, não é nem o próprio Deus, é eu e você, sabe como? Com as nossas escolhas e as nossas atitudes. Não jogue fora a sua salvação, meu irmão. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar você do foco. Ele vai se levantar principalmente na sua área financeira. Ele trabalha assim. Está agindo na sua área financeira, sentimental, conjugal. Você viu a primeira área que ele atacou, Jó? A área financeira. Por quê? Porque ele sabe que vai destabilizar as outras áreas. Para deixar você desanimado, frustrado. Para você desistir, para tirar você do caminho. Mas seja como Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Aleluia! Bruno, nós temos que ter a certeza da nossa salvação, assim como Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, morrer para mim é lucro. É ele que vai dizer em 2 Coríntios 5:8, dizendo assim, ó, desejamos de deixar este corpo para habitar com você. Então deixar este corpo é habitar em algum lugar. Meus irmãos, a vida continua. Deus tem um lugar lá maravilhoso para nós. Deus tem um lugar maravilhoso. 1 Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, Batista. Aqui a gente vai passar por lutas. Desde quando eu aceitei a Jesus, pensa nos ventos. Está ali a minha companheira. Pensa nas tempestades, meus irmãos. Foi aceitar Jesus e o vento começou. Foi aceitar Jesus em João 16:33. Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando, você também vai vencer. E o que eu acho interessante é que Jesus não fala que a caminhada cristã ia ser um mar de rosa. Ele está falando, vai ter aflição, vai ter luta. Um homem que é chamado segundo o coração de Deus, ele vai escrever no Salmo 34:19, dizendo, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado à força. Deus. Atos 14:22 diz assim, porque nos convém a passar por muitas lutas para entrar no reino de Deus. Então para entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito não, meus irmãos. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você da presença, para você não vir mais na igreja. Para você não ter mais prazer nas coisas de Deus. E onde que ele age? Nas áreas financeiras, sentimental, conjugal e espiritual. Mas nós temos que ser igual a Abacuque. Que Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, gado nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Satanás tem que ouvir isso da sua boca. Aí não tem como ele agir, pastor. Age na área financeira, você está na igreja. Age na sua área financeira, você está orando, você não para. Porque é dessa forma que ele vai fazer, para fazer você desistir. Porque foi isso que eles fizeram comigo. Foi aceitar Jesus, e a minha área financeira foi lá embaixo.
Tinha um lava-rápido durante 15 anos em Londrina. Falei, Ângelo, meu dinheiro está sumindo. Mas ela falou assim, mas não está dando movimento. Falei, o lava-rápido está cheio. Mas sumia, pastor, diante dos meus olhos. Fiquei endividado na tal forma que eu falei, meu Deus do céu. Sabe assim? E ali orando e buscando a Deus. A primeira vez que eu fui orar, eu vi o Espírito dentro do meu quarto, pastor. Primeira vez que eu fui, não sabia nem orar. Ficou eu o joelho no chão. Eu senti algo entrando dentro do quarto. A hora que eu fui virar, não consegui virar, fiquei paralisado. E de repente destravou aqui, eu olho assim, eu vejo um ser alto, tudo escuro saindo do quarto. E ali Deus me mostrou sobre a importância da oração, meus irmãos. A oração move as mãos de Deus. A oração é uma arma, meus irmãos, é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Uma pessoa prostrada diante de Deus é uma pessoa de pé diante das tempestades da vida. Quando há oração na terra, o céu começa a se mover, meus irmãos. É através da oração que o inimigo não aguenta. A oração é a guerra. Como é que você vai vencer o inimigo? Com estilingue, com a ponto 40. Como é que você vence o inimigo? É com as armas espiritual que Deus deixou. Através da oração, do jejum. Tem casta de demônio que só sai no jejum e na oração. Através da palavra. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Através da palavra, dizendo, está escrito. Através da palavra. Então, meus irmãos, preste atenção. Este homem, meus irmãos, ele está aqui no lugar terrível. Então, só para você ter um entendimento, quando uma pessoa morre, alguém vem buscar essa alma. Alguém vem buscar. Esses tempos atrás, alguns meses atrás, eu estava dando um discipulado. E ali nós falando, bem na hora que eu estava falando sobre suicídio, para a pessoa não cometer o suicídio. Falei, não faça isso. Porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse você não vai ver nenhum servo de Deus se matando. Você vai ver Elias dizendo, tira minha vida. Você vai ver Jó pedindo para Deus matar. Mas você não vai ver servo de Deus se matando. Você vai ver Aitofel desviado se matando. Você vai ver o rei Saul se matando. Você vai ver Judas se matando, todo desviado. Mas servo de Deus não se mata. Servo de Deus, ele vem até Cristo, ele faz o que a Bíblia fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então está cansado, está sendo oprimido, venha ter o nome de Deus. E através do homem de Deus, o demônio, o espírito do suicídio vai bater em retirada. E ali, na hora que eu estava falando, de repente, a moça levantou a mão, falou assim, posso contar um testemunho? Eu falei, pode, Natália. E ela começou a contar, moça nova, pastor, disse que ela estava tão atormentada, e aquela voz falava com ela, se mata, se mata. E ela estava obedecendo a voz, subiu lá num prédio, e a hora que ela estava indo no parapeito, para se jogar, disse que quanto mais ela se aproximava do parapeito, mais aquela voz falava. Olha só, e disse que ela chegou ali, e ali Deus teve misericórdia dela, e ela não cometeu o suicídio. Falei, Natália, se você faz isso, Natália, você estava apenas ouvindo. Se você faz isso, você ia ver quem estava falando com você. Então, um dia, meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia fala, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Um dia, se você tivesse que venha ter os homens de Deus, mas jamais você tire a sua própria vida, porque morreu, acabou. Aqui a gente olhando no texto, acabou a oportunidade deles em vida, meus irmãos. A Bíblia fala que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo. Você pode ver que de imediato, meus irmãos, ele já estava em tormento, em urro, e ele está desesperado, meus irmãos. Eu estou falando, meus irmãos, Apocalipse 14, 11, olha o versículo que Deus trouxe no meu coração. Eu estou falando de uma dor inimaginável. Eu estou falando de uma dor que não existe nessa terra, pastor. Qual que é a pior dor que tem na terra? Uma dor de parto? Uma dor de rim, que eu já tive dor de rim, fiquei 3 dias no hospital. Pensa uma dor terrível. Eu não conseguia, eu ficava lá na Santa Casa de Londrina, andando para lá e para cá, e só passava com a morfina, pastor. Olha que eu via as doutoras lá, as enfermeiras vindo com aquela seringa. Pensa na alegria que esse moreno ficava. Pensa na alegria, pastor. E vinha assim, a hora que ela aplicava ali, a dor estava ali ainda. Mas ela injetava em mim e eu já estava feliz, mas a dor estava ali ainda. Daqui a um pouco começava a aliviar. E passava. Sabe por quê, pastor? Por isso que eu mandei colocar ali, ó, Apocalipse 14, 11. Aqui a dor passa, lá não. Está escrito ali, ó. E a fumaça do seu tormento sofre para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia e nem de noite.
é de dia e de noite. Jesus pegou pesado aqui em vida, meus irmãos. Ele falou muito, então não desperdice. Talvez você pode até não dar crédito o que eu estou falando aqui neste altar. Se você se perder, você vai lembrar desta mensagem. Você vai lembrar do pastor Marcelo, quantas vezes você foi alertado aqui e você jogou fora a oportunidade. Porque olha aqui, ele está aqui em sã consciência. Tanto que Abraão fala assim: lembra que tu recebeste os teus bens em vida e lá somente males. Agora tu é tormentado e este é consolado. Ele está falando lembra, ele está falando de memória. Ou seja, a pessoa está lá, pode ver que ele lembra, Laís. Ele vai falar assim: manda lá na casa dos meus pais, que eu tenho 5 irmãos. Ele está lembrando. A pessoa vai estar em sã consciência, pastor. Vai estar ali com todo o seu sentido. Audição, visão, olfato, tato, paladar, com todo o seu sentido. E ele está aqui desesperado. O desespero é tão grande que ele fala assim: manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água. Desespero terrível. E isso tem que ser pregado nas igrejas, meus irmãos. Sabe por quê? É Deus nos alertando. É Deus nos alertando. Jesus, olha só, meus irmãos, tem 2 textos que quando eu li, eu fiquei, sabe assim, pensando: por que Deus não tem prazer na morte do ímpio, pastor? Ezequiel 33:11. Coloca aqui para a gente ler. Né? Tem 2 textos. Tem um que Deus tem prazer na morte do justo, mas não tem prazer na morte. Por que será que não tem prazer na morte do ímpio? Ezequiel 33:11. Coloca aqui para a gente ler. Estou finalizando. Olha aí, igreja, presta atenção, vamos ler. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Ezequiel 33:11. Olha lá. Diz o Senhor Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Quem que é o ímpio? Aquele que vive na prática do pecado. A Bíblia está falando que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que será, igreja, que Ele não tem prazer na morte do ímpio? Sabe por quê? Aquela alma está se perdendo pelo século do século, pela eternidade e eternidade. Agora, quando a gente olha no Salmo 116, versículo 15, já é o contrário, pastor. Diz que Deus tem prazer na morte do justo, né? Por quê? Porque Ele sabe que aquela alma está sendo salva. Jesus quer salvar, meus irmãos, a nossa alma. Não jogue fora a sua oportunidade. A sua oportunidade é aqui em vida. É aqui que eu e você vai determinar. Quando eu olho neste texto, eu vejo Jesus continuando contando a vida deles depois da morte. Eu vejo doutrinas diabólicas caindo por terra aqui. A doutrina da aniquilação, sabe assim? Morreu, acabou. Mentira, isso aí é animais. Seres humanos não, o ser humano tem uma alma eterna. A doutrina do sono da alma, que a pessoa fica dormindo. Mentira, ele está desesperado, ele está sentindo na pele a dor daquele tormento. A doutrina do sono da alma. A doutrina do purgatório, que a pessoa morre e fica pulgando ali no andar ali, depois ela é promovida para o andar de cima. Não, meus irmãos, morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno, meus irmãos. Estou falando aqui diante de Deus, sabe por quê? Eu amo a sua alma. Eu quero que um dia, Batista, Adriana, né, Laís, Maria, né, todos os irmãos que estão aqui, os pastores, um dia, pastor, nós podemos se encontrar lá no céu e falar assim: valeu a pena. Jesus olhar para mim e para você naquele dia, né, monte lá para canto de Caiaçu, manto, né, e dizer: vinde bendito meu Pai, entrai para o reino do céu que está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui agora. Diz o texto, olha só: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, meus irmãos, só para você ter uma ideia, talvez esta é a sua pergunta: pastor, se eu morrer agora sem Jesus, o que acontece? Quando a sua alma descola do corpo, uma entidade vai vir te buscar. Por isso que os demônios vai falar: ele é meu, ela é minha. E é mesmo, pastor, está vivendo no adultério, na mentira, do roubo, na falcatrua. É mesmo, né? Aí essa pessoa morreu sem Cristo, ela vai para esse lugar chamado Hades, que significa inferno. E não é um lugar definitivo, é um lugar provisório. Então morreu sem Jesus, vai para esse lugar chamado inferno. Morreu com Cristo, com Jesus, assim como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, Jesus vai falar para ele: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Repara, pastor, que ele não fala ainda hoje estará na Nova Jerusalém. Apocalipse 21.
Ele fala, estarás no paraíso comigo. Então é um lugar de espera, um lugar maravilhoso. Então existe 2 lugares bons e 2 lugares ruins. Então morreu sem Jesus, inferno. Morreu com Cristo, vai para este lugar chamado paraíso. Mas a Bíblia fala, Bruno, de outros 2 lugares. Essas pessoas que estão no Hades, esperando o dia do julgamento, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ali fala o julgamento do trono branco. Essas pessoas que estão ali no inferno, elas vão do lado esquerdo do trono, posição de desonra. Jesus, quando morre, ele senta à destra do Pai, posição de honra. Então, morreu, né? Estão ali no inferno, vai para o lado esquerdo do trono, do dia do julgamento. E aqueles que morreram em Cristo, que estão no paraíso, vai para o lado direito do trono, posição de honra. E ali, meus irmãos, as pessoas vão ser julgadas. Ali as pessoas vão ser julgadas. Tudo que eu e você faz, pastor, tremendo, está sendo anotado. Existe um memorial diante de Deus. Este culto aqui está sendo anotado diante de Deus. Isaías 65, 6. Tudo que eles fazem está escrito no meu livro. Tudo que eles fazem está escrito no meu livro. Deus te conhece em detalhe. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço. É Ele que fala em Provérbios 15, 3, que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando a todos, tanto os bons. Para que Ele está me observando? Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando a todos, tanto os bons como os... Para que Ele está nos observando? É Ele que fala em Provérbios 5, 21, Ele sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. É Ele que fala em Hebreus 4,13 que não há nada que possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que você vai ter que prestar contas. Mas presta atenção, esses 2 textos que Deus está trazendo no meu coração aqui, ó. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós, olha lá, vai dar conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim, pastor. Porque tudo que eu faço aqui, Deus está aqui, ó. Ele está vendo quem que estava no culto. Quem é que estava no culto? Quem que pregou? O que ele pregou? Tá? Tem anjo aqui anotando. Existe um memorial diante de Deus. Então Deus nos conhece em detalhe. Então Romanos 14, 12 diz assim, ó, de maneira... Ah, o irmão está ligeiro ali, ó. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta de tudo aquilo que eu faço. Eu vou pecar ali, depois Deus me perdoa, Ele te perdoa, mas Ele não apaga as consequências. O pecado, quando você peca, meu irmão, é uma semente que foi lançada num solo fértil e vai germinar, e vai frutificar. Gálatas 6, 7 diz, de Deus ninguém se zomba, o que o homem semear também ceifará. Né? Então tem lutas que nós estamos passando hoje em dia, pastor. Muitas vezes é aquilo que nós plantamos lá atrás. Mesmo que nós aceitamos Jesus, que nós estamos servindo, mas nós plantamos. É a lei da semeadura. A plantação é opção, mas a colheita é obrigatória. Aleluia! 2 Coríntios 5,10. Coloca aqui, em nome de Jesus. Vou finalizar, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,10 diz aqui, ó. Porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, ó. Todos, toda a humanidade, eu e você. 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, as que já morreram, as que vão nascer, vão estar diante do trono de Deus. E olha o que diz ali, meus irmãos, o texto. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal na sua vida aqui na terra, através do corpo. Está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então tudo que você faz vai estar sendo anotado. Não jogue fora, Jennifer. Bruno, não joga fora a sua oportunidade. Sabe por quê? Tem gente neste lugar que nós estamos falando aqui, que a Bíblia fala em Provérbios 27, 20, que o inferno é insaciável. Ou seja, todo momento está chegando gente lá. Daqui 5 minutos, meus irmãos, daqui 5 minutos, essas pessoas não sabem que ela é um ser humano mortal. Que a Bíblia fala em Tiago 4, versículo 14 e 15, que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo desvanece. Ela já comprou a carne para fazer o churrasco, já comprou os refrigerantes, mas ela não vai participar, porque daqui 5 minutos ela vai morrer e ela não sabe, Batista. Somos seres humanos mortais. Só do problema do coração, pastor, 360 mil pessoas morrem por ano de problema do coração. Derrame cerebral, a cada 6 segundos uma pessoa morre. E morreu, acabou a oportunidade de arrependimento em vida.
E Deus me trouxe aqui nesta noite porque Ele ama a sua alma. Porque Ele quer te levar para você morar com Ele. Canto de Caiaçu. É Ele que diz em João 14, Ele vai dizer assim, ó, eis que vos vou preparar morada. Deus tem um lugar maravilhoso para mim e para você. Aqui é passageiro. Verdade. Aqui é passageiro, igreja. Não jogue fora a sua oportunidade. É aqui que eu e você vamos determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade, meu irmão. Não jogue fora. Apocalipse 22, 11 diz assim, ó, aquele que está sujo, que se suje mais ainda, mas aquele que é limpo, que se limpe mais ainda. Nunca dá por satisfeito, tá bom não, continua se limpando. Faz uma autoanálise. Primeiro domingo vai ser Santa Ceia, não sei se aqui tem Santa Ceia, domingo. Aí, domingo é Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28. Diz assim, pois analise-se o homem a si mesmo. Faz uma autoanálise da sua vida. Faz aí uma autoanálise da sua vida. Se você morrer hoje, quem vai vir buscar a sua alma, meus irmãos? Isso aqui é muito sério, jovem. Né? Eu estou vendo vários jovens que eu acho lindo, meus irmãos. Sabe por quê, pastor? O mundo é convidativo. Mas eu quero dizer, jovem, você escolheu a melhor parte. Salmo 119, versículo 9 vai dizer assim: como purificará o jovem? Aí a Bíblia fala, observando a sua palavra. Se purifica através da palavra. Você está no melhor lugar, fica na casa de Deus. O mundo aí é passageiro. Talvez alguém pode olhar para um jovem desse e falar assim: você está perdendo tempo. Você não está perdendo não. Não, você está perdendo, é porque você está se divertindo. Mas a Bíblia fala em Mateus 10, vai dizer assim: mas aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-la. Você está trocando essa microvida aqui por uma vida eterna. Deus tem um lugar maravilhoso para mim e para você. Não jogue fora, igreja. Não jogue fora a sua oportunidade. Que morreu, acabou, não tem mais jeito. É aqui que eu e você vai determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade. É aqui, pastor. Eu vou fazer uma oração, vou entregar, vou passar o microfone a quem é de direito. Mas eu trouxe esta palavra aqui, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração. No meio de tantas mensagens, eu poderia pregar aqui sobre as tempestades da vida, né? Eu poderia pregar aqui sobre a importância da Escritura, né? Tantas outras mensagens sobre a importância da fé, que foi aberta aqui, Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Eu poderia pregar, mas eu estou pregando que exatamente a hora que o Senhor ligou para mim, nós estávamos de joelho ali buscando a Deus. Estava com a Bíblia aberta ali, meditando no texto. A hora que o Senhor ligou para mim, estava ali buscando a Deus. E ali eu falei: Deus, me guia dentro da Escritura. Você fala com a tua igreja, fala com o teu povo. O Senhor sabe quem vai estar lá, meu Pai. Trabalha naquele coração, quebra as cadeias, quebra as barreiras, meu Pai. Se coloca de pé, deixa eu orar pela sua vida. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, igreja. Como nós não sabemos do futuro, não jogue fora a sua oportunidade. Sabe por quê? Eclesiastes 9:4. Enquanto a vida, há esperança. Isaías 55, versículo 6. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está aberto. Só pode buscar, só pode invocar aquele que está vivo, aquele que é o pulso ainda pulsa. É em vida, Batista. E aqui, não importa o que ele e você fez, se a gente se arrepender de todo o nosso coração, Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Provérbio 28, versículo 13. Deus tem misericórdia daquele que confessa os seus pecados e os abandona. Então, se porventura Deus apagou o seu nome do livro da vida, Ele quer escrever novamente o seu nome no livro da vida. Se porventura você desviou, saiu dos caminhos, mas Deus está falando: eu escrevo novamente o seu nome no livro da vida. Nemontre labracanto de Caiaçu, pemanto média. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, acabei de ministrar a sua palavra, meu Pai. Eu não me acovardei, Senhor. E aqui está o teu povo, meu
meu Pai, com o coração aberto, recebendo a sua palavra. Então eu te peço, meu Pai, nesta noite, vai envolvendo cada vida aqui, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro e eu repreendo todo mal agora, em nome de Jesus. Aonde estiver, meu Pai, o espírito de doença, espírito da enfermidade, eu estou dando uma ordem agora, sai da vida deste homem, em nome de Jesus. Espírito da doença, espírito da enfermidade, o meu Deus te queima agora. Jesus, vai passando o teu fogo e vai queimando agora. Sai doença, sai espírito da enfermidade, doença física, doença espiritual, eu estou repreendendo agora. Olha Deus tocando no teu corpo, ó. Toca, Jesus, toca do alto da cabeça à planta dos pés, vai tocando nos ossos, nos músculos, nos nervos, no sangue. Em nome de Jesus eu repreendo o infarto fulminante, o derrame cerebral, eu repreendo essa infecção, essa dor nas pernas, essa dor de cabeça que não passa. Em nome de Jesus, sai espírito da doença, sai espírito da enfermidade. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem, sai agora. Meu Pai, vai quebrando aqui, meu Pai. Cadeias estão sendo quebradas, algemas estão sendo despedaçadas neste momento. Alabracanto decai a súpia, manto nébia, cai por terra inveja, macumba, feitiçaria, bruxaria, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome de Jesus. Sai espírito, sai tranca-rua, larga a área financeira. Você que tem amarrado a vida financeira dessa pessoa, o meu Deus te queima, o meu Deus te repreende. Queima agora, meu Pai, esses demônios que está agindo na vida financeira dos teus filhos. Vai queimando agora esse demônio que quer destruir este casamento, que quer destruir este lar. Eu te repreendo agora. Sai, entidade, meu Pai, enquanto os teus filhos estão na sua casa, Jesus visita a casa de cada um aqui, meu Pai. Vai enviando um anjo lá agora, e aonde tiver uma entidade, aonde tiver um espírito lá dentro daquela casa, vai queimando ele agora. Sai, demônio, sai, pombagira, sai, tranca-rua, o meu Deus te queima. Queima agora, meu Pai, todos os demônios, maldição de pais, maldição de família, maldição hereditária, eu repreendo agora. E eu estou declarando um novo tempo, eu estou declarando saúde, eu estou declarando, meu Pai, um tempo de restituição. E somente aqueles que acreditam, joga a sua mão para cima e aplaude aquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus.